E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fontinelli aqui. Estamos aqui hoje para mais uma aula, certo? A aula de hoje é a aula de Química, tá certo? Hoje, pessoal, nós vamos começar um assunto novo, ok? Tá? Hoje a gente vai começar, digamos assim, a ver como que os cientistas, os filósofos da antiguidade começaram a tentar a explicar a matéria, certo? Tentar explicar como que eram formadas as coisas, como que eram constituído tudo que nós temos, como que eram feitos, como que eram organizados, como que ocorriam essas transformações, tá? Eles indagaram isso, tá? E eu vou começar a ver esse tipo de coisa, tá certo? Da química, que basicamente a gente vai começar a ver agora o nascimento realmente da química, tá certo? Como foi que deu esses pensamentos de como surgiu as reações químicas, como se surgiu elementos, como que foram divididos os elementos químicos, tá certo? E assim vai, tá certo? Ok? Bom, a matéria, pessoal, como nós já vimos lá na escola, na primeira sessão, a matéria ela é constituída basicamente por duas coisas: massa e volume. Ou seja, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um volume, que ocupa um lugar no espaço, que é o volume. Os filósofos na Grécia Antiga, eles tentaram explicar mais a matéria, como que a matéria é constituída. E lá eles ficavam naqueles pensamentos deles, perdidos, tentando entender como era que se dava essa matéria. Eles chegaram a uma conclusão, no caso, mais especificamente, Demócrito e Leucipo, eles foram quem tiveram essa primeira, digamos, alusão à matéria. E eles chamaram a menor parte da matéria de átomo. Tá? Eles foram os primeiros filósofos que chegaram a utilizar realmente essa palavra átomo para desempenhar como sendo a menor parte da matéria. Tá certo? Porque eles disseram que tudo que era constituído, ou seja, toda a matéria que era constituída, era constituída de átomos. E para eles, esse átomo era a menor parte que existia da matéria. Então, tá, o átomo, a palavra átomo, ela vem de quê? O A quer dizer o quê? Negação. Não. E tomo? Tomo vem de quê? De corte ou divisão. Ou seja, o átomo ele não pode ser nem cortado, nem dividido. Por isso que para eles o átomo, ele era a menor parte da matéria. Porque o átomo ele não era divisível, não era cortado, tá certo? Com isso, foram surgindo várias hipóteses, vários modelos de cientistas para tentar se explicar essas coisas. E é aí que eu quero chegar, aqui que nós vamos começar a ver os modelos atômicos. Ou seja, esses modelos atômicos, eles vêm para isso, para explicação de como é dividida a matéria. O primeiro modelo atômico que nós temos, que foi bem convincente para a época, foi o modelo atômico de Dalton. Tá? O modelo atômico de Dalton, que foi o primeiro que nós tivemos, ele ficou conhecido basicamente como modelo da bola de bilhar. O modelo atômico de Dalton, ele ficou conhecido como modelo atômico da bola de bilhar. Ou seja, se é o modelo atômico da bola de bilhar, para Dalton, o átomo era como? O átomo ele era esférico, ou seja, bola de bilhar, não sei se alguém já viu uma bola de bilhar quadrada. Eu nunca vi, só vi bola de bilhar redonda. Tá? Ou seja, para Dalton, o átomo ele era redondo, ele era esférico, ele era também maciço, ou seja, ele era uma bola maciça, uma bola de bilhar, como vocês sabem, ela é maciça. Ela era indivisível, ou seja, não era possível dividir esse átomo, tá certo? Como uma bola de bilhar, não é divisível. É indestrutível, ok? Indestrutível. E para ele, esse átomo era a menor parte da matéria também, tá certo? Então, o modelo atômico de Dalton, ele dizia que o átomo ele era isso. Ele era maciço, esférico, indivisível, indestrutível e ele era a menor parte da matéria.
certo? Essas foram as afirmações de Dalton para o átomo. Bom, o Dalton, pessoal, ele também afirmava que os elementos químicos eles eram divididos da seguinte forma. Por exemplo, átomos iguais, esses átomos iguais que ele referia-se eram em tamanho e massas, tá certo? Ou seja, átomos que têm o mesmo tamanho e que possuíam a mesma massa, eles eram o quê? Mesmo elemento, ou seja, era o mesmo elemento químico. Por exemplo, um átomo de hidrogênio, ele teria o seu tamanho e a sua respectiva massa. Todos os átomos que possuíam aquele mesmo tamanho e aquela mesma massa seriam átomos de hidrogênio. Como eu coloquei aqui, ó. Tá certo que não ficou do mesmo tamanho, tá, mas era para ser. Ou seja, átomos que possuem o mesmo tamanho e a mesma massa eram átomos iguais, como o oxigênio. Mesmo tamanho, mesma massa. Átomos de carbono, mesmo tamanho, mesma massa. E, por consequência, se átomos de mesmo tamanho e mesma massa são elementos iguais, o que é que a gente pode dizer? Que o contrário é verdade. Que átomos diferentes são o quê? Elementos diferentes. Por exemplo, se eu pegasse um átomo de carbono e essa bolinha, lembrando que era bolinha porque era um modelo atômico bola de bilhar. Então, para Dalton, os átomos eles eram esféricos, redondos, tá certo? E maciços, tá certo? Se eu pegasse um átomo e esse átomo fosse maior do que o outro, ou seja, tamanhos diferentes, massas diferentes, o que é que isso implicava? Que eles seriam elementos diferentes, tá certo? Ou seja, se um átomo tem o mesmo tamanho, mesma massa, mesmo elemento. Tamanhos diferentes, massas diferentes, elementos diferentes. Dalton também afirmava que para haver essas reações químicas, ou seja, para ter uma reação química, era necessário que houvesse uma reorganização dos átomos, ou seja, quando tínhamos as reações químicas, esses átomos eles se reorganizavam, ou seja, se juntavam para formar um determinado elemento. Por exemplo, a água, como está representado aqui. A água é uma molécula de oxigênio e duas, no caso molécula não, perdão, isso aqui que é a molécula. É um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, tá certo? Ó. Observe que os átomos de hidrogênio são iguais e o átomo de oxigênio é diferente, ou seja, eles se organizavam para formar um elemento. O gás carbônico, um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, ou seja, quando eles se juntavam, eles formavam um elemento, no caso eles formavam um elemento, certo? E esse tipo era a reorganização dos átomos, era quando havia reações químicas, tá bom? Bom, pessoal, o modelo atômico de Dalton ele foi super importante para validar duas leis que existiam naquela época, que eram as leis de Lavoisier e a lei de Proust. Essas leis elas faziam referências à matéria, mas na época elas não eram ainda bastante, como eu posso dizer, bastante fortes, digamos assim, verdadeiras. Mas quando Dalton ele criou o seu modelo atômico, esse modelo atômico veio para embasar, para dar sentido, para dar coerência a essas leis. Tá? Por exemplo, a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas, ela afirmava o seguinte, que a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Tá certo? Ou ainda, a lei de Lavoisier, ela é bastante conhecida. Acho que você já deve ter até visto essa célebre frase, que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Só que aqui no finalzinho é um pouco diferente, que na natureza nada se perde, nada se cria. A matéria apenas se
transforma. Então, essa frase, pessoal, que você já acha que alguém já deve ter ouvido, nada mais é do que a lei de Lavoisier, que diz isso. Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por quê? Quando tem uma reação química, a matéria que a gente tinha no início da reação será a mesma matéria que terá no final da reação. Por exemplo, se eu pegar 3 gramas de gás de carbono e reagir com 8 gramas de oxigênio, isso vai produzir 11 gramas de gás carbônico. Ou seja, como 3 mais 8 é igual a 11, conclui-se que nada se perde. Ou seja, ela se transformou. A matéria, ela não se perdeu, apenas se transformou. Isso que é a lei de Lavoisier, que a matéria sempre está em transformação. A matéria que tem no início vai ser a mesma que vai ter a quantidade, no caso que eu estou falando, tá? A mesma quantidade de matéria do início vai ser a mesma quantidade do final da reação. A única coisa que vai mudar são os elementos, que vão formar outras coisas. Por exemplo, o carbono mais o oxigênio, ele se juntou, formou o quê? O gás carbônico. Mas a matéria do início e do fim é a mesma. Tá certo? A próxima lei que foi embasada, foi confirmada pelo modelo atômico de Dalton, pessoal, foi a lei de Proust, ou lei das proporções constantes, tá certo? O que era que essa lei afirmava? Ela afirmava que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa, tá certo? A lei de Proust, ou lei das proporções constantes, ela afirmava isso, que uma substância composta, ela era sempre constituída por substâncias mais simples, sempre na mesma proporção em massa. Por exemplo, eu coloquei aqui duas experiências. A primeira, que 3 gramas de gás de carbono se une a 8 gramas de oxigênio, produzindo 11 gramas de gás carbônico. Segunda experiência, 6 gramas de gás carbônico se unem a 16 gramas de oxigênio, produzindo 22 gramas de gás carbônico. Qual é a diferença entre essas experiências? Nenhuma. A única diferença aqui, pessoal, é que a experiência 2 ela é o dobro da primeira. Mas, se a gente for notar, as proporções matematicamente são as mesmas. Ou seja, se eu dobrei a quantidade de carbono, eu dobrei a quantidade de oxigênio. Por consequência, a quantidade de gás carbônico também foi dobrada. É como se tudo tivesse mantido-se constante. Por isso que são proporções constantes. A quantidade mudou, mas as proporções continuaram as mesmas, tá certo? Por isso que a lei de Proust ela é conhecida como lei das proporções constantes, por causa disso. Eu posso mudar a quantidade, mas as proporções serão as mesmas. Porque se eu mudar a quantidade e dobrar, todos os demais terão que dobrar. Se eu diminuir, por exemplo, pela metade, todas as outras proporções serão diminuídas também pela metade, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Outra coisa, pessoal, bastante importante, com o surgimento do modelo atômico de Dalton, foi que os elementos, além deles poderem dizer que elementos são iguais ou diferentes através do tamanho ou da massa, também foi criado, a partir do modelo atômico de Dalton, foi afirmado que os elementos eles foram atribuídos símbolos. Depois que teve o modelo atômico de Dalton, foram atribuídos símbolos para os átomos, ou seja, para os átomos existentes. Como, por exemplo, o carbono, ele ganhou o símbolo C, ou seja, quando eu vejo o símbolo C, eu já sei que faz referência ao carbono. O ouro tem como símbolo AU, o chumbo tem como símbolo PB e etc. Esses símbolos, pessoal, uns têm as iniciais, outros não. Por que isso acontece? Os símbolos, eles têm origem da língua latim, tá? Por isso que eles às vezes possuem símbolos totalmente diferentes dos seus nomes. O chumbo, por exemplo, é PB,
tem esse símbolo por causa que em latim eles chamam-se púmulo, tá? E assim por diante. Todos os elementos químicos existentes, seus símbolos foram baseados e através do latim, ok? Não vou me aprofundar muito ainda nisso, porque a gente ainda vai estudar tabela periódica. Espero que a gente estude tabela periódica e dê tempo nós estudarmos tabela periódica, pois é um assunto super importante, tá? Mas com a criação do modelo atômico de Dalton, foram atribuídos símbolos para os elementos. Tá? Elementos iguais possuem massas iguais, tamanhos iguais e símbolos iguais também, né? Que são elementos iguais. Outra coisa também que surgiu após o modelo atômico de Dalton foi que os elementos químicos, as reações, ou seja, quando tinha as reações químicas, que Dalton afirmava que havia aquelas reorganizações, essas reorganizações, ou seja, essas reações, elas foram divididas em duas partes, em duas categorias principais. Nós temos as substâncias simples. O que são substâncias simples? São formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Substâncias simples, pessoal, são reações que acontecem e os átomos presentes ali são todos iguais. Por isso que é simples. Simples quer dizer a mesma substância, é o mesmo átomo. Por isso que são caracterizados como substâncias simples. Por exemplo, o gás hidrogênio, ele é uma substância simples. Por quê? Porque o gás hidrogênio, ele é constituído por dois átomos de hidrogênio. Por isso que aqui, ó, H2. H2 quer dizer dois átomos de hidrogênio, ou seja, são dois átomos iguais. Por isso que é uma substância simples. O gás oxigênio, mesma coisa. O gás oxigênio é constituído pelo mesmo átomo, dois átomos de oxigênio, ó, O2. Aqui eu tenho dois átomos de oxigênio, tá certo? Ou se as substâncias, se elas são simples, elas podem ser simples, ou no caso elas podem ser substâncias compostas ou compostos químicos, tá certo? Substâncias compostas, elas são formadas por átomos ou íons, não se preocupe, a gente vai ver o que são íons ainda, de elementos químicos diferentes, ó. Substâncias simples são constituídas pelos mesmos átomos, ou seja, todos os átomos são iguais. Substâncias compostas são constituídas por átomos diferentes, tá? Uma substância ela é composta quando ela é composta por átomos diferentes. Por exemplo, a nossa querida água. A água tem como fórmula molecular H2O. Ou seja, a água ela é constituída por átomo de oxigênio e por átomo de hidrogênio, ou seja, são átomos diferentes. Por isso, a água ela é uma substância composta, porque são constituída por dois átomos distintos. O gás carbônico também é uma substância composta, pois ele é constituído por dois átomos diferentes. Ele é constituído por, aqui tem como fórmula molecular CO2, ele é constituído por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Por isso que ele é uma substância composta. Ele é constituído por dois átomos distintos. Lembrando que substâncias compostas, pessoal, elas podem ter mais de dois, podem ter 3, 4, 5 e assim por diante, tá certo? Aqui eu coloquei só com dois átomos distintos, mas substâncias compostas, elas possuem mais átomos, sim. Algumas possuem mais, algumas não, quase todas possuem mais do que dois átomos, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Até a próxima. Lembrando que na próxima aula a gente vai continuar ainda vendo os modelos atômicos. São 4 modelos atômicos existentes. Agora que nós vimos o primeiro, que foi o modelo atômico de Dalton. Bom, estão dizendo por aí que tem um 5º modelo atômico. Aí eu vou dar uma olhadinha nele e vou ver se eu trago para vocês também, tá? Mas no livro de vocês só tem 4, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.